Graça e paz a todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Nós já ouvimos muitas vezes pregações sobre esse livro de Neemias, amém? Quem tem tempo de conversão à palavra de Deus, conhece essa história de Neemias e o que esse livro ele pretende nos transmitir. Nesse livro você aprende motivação, glória a Deus. Nesse livro nós aprendemos, irmãos, a fazer as coisas acontecer, amém? E o que é necessário, pastor? Fazer as coisas acontecer. As coisas acontecerem de verdade. O que precisa ser feito, que seja feito. Diga glória a Deus. Não, eu não posso ser indiferente. Tem coisas que nós temos que o quê? Fazer. É necessário fazer. É necessário fazer, e um dos piores pecados é a indiferença com relação àquilo que eu preciso fazer. A palavra de Deus mostra Jesus Cristo falando sobre um bom samaritano, um homem que quando encontrou um necessitado, fez o que tinha que o quê? O que tinha que fazer. Mas a palavra mostrou dois indiferentes. A palavra mostrou que um sacerdote viu o homem machucado, viu o homem vítima de espancamento e passou por onde? Passou por fora. A palavra diz que um levita também, da mesma forma, passou por onde? Por fora. Eu quero dizer que tem pessoas que correm dos problemas. Eu quero dizer que tem pessoas que cruzam os braços quando vem a desgraça. Quando vem os problemas, as pessoas fazem o quê? Cruzam os braços. Quando vê o sofrimento alheio, cruza os braços. Quando vê o próprio sofrimento, cruza os braços. Eu quero falar, irmãos, para pessoas que não se tocam diante de situações negativas e despertá-las. É o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Pessoas que estão passando, enfrentando situações negativas, mas não fazem nada, não se importam com os seus problemas. Mas nós sabemos que Neemias, ele se importava. Neemias se preocupava com a herança dele, Neemias se preocupava com a cidade dele, com as necessidades dele, com as esperanças. Digam glória a Deus. E o importante nessa noite, irmãos, é você observar esse fator. Será que eu me importo com o que está acontecendo na minha vida? Porque não tem como eu tomar uma atitude se eu não me importo. Você está vendo situações negativas e você não se importa. Pastor, mas se importar é necessário? É importantíssimo nós nos importarmos com os acontecimentos. Existem, irmãos, 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que não sabem o que está acontecendo, esse é um tipo de pessoa. São as pessoas que estão desligadas de tudo que está acontecendo, até com a sua própria vida. A pessoa não está atenta nem com a sua própria, o quê? Com a sua própria vida, porque ela não sabe o que está, o quê? Primeiro tipo de pessoa, não sabe o que está acontecendo. Segundo tipo de pessoa, são aquelas que observam os acontecimentos. Essas 2 pessoas são indiferentes. Uma não sabe e a outra somente observa. E o terceiro tipo de pessoa são as que fazem as coisas acontecer.
É esse tipo de pessoa que Deus se agrada. São aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. E Neemias pertencia a esse grupo, irmãos. A igreja deve pertencer a esse grupo. Qual o grupo, pastor? Aqueles que fazem as coisas acontecerem em suas vidas e na vida das pessoas. Porque além de termos o poder de Deus para fazer acontecer nas nossas vidas, nós temos ainda um comprometimento como servos de fazer acontecer na vida das pessoas. Diga glória a Deus. Nós temos condições. Nós temos esse incentivo, por quê? Porque Deus, Ele faz com que nós venhamos a nos importar com os acontecimentos. As coisas incomodam, digam glória a Deus. As coisas ruins têm que me incomodar. Eu não posso me acomodar, irmão, com uma condição ruim de vida, de relacionamento, de convívio familiar. Pastor, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso mudar essa situação. Meu convívio familiar está horrível, meu relacionamento está horrível, minha vida está horrível, minha vida profissional está horrível, meus filhos estão horríveis. Eu preciso me importar para que eu possa tomar uma atitude, porque só vai tomar uma atitude na vida quem se importar com as coisas que estão acontecendo. E para que eu me importe com as coisas que estão acontecendo, eu preciso ver ele fazer alguma coisa. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Digam amém. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas as pessoas são muitas vezes indiferentes, irmãos. É nesse ponto que eu quero que vocês se avaliem. Será que eu sou indiferente com as situações negativas da minha vida? Será que eu estou sendo indiferente com as coisas ruins que estão acontecendo, com a desgraça, com o sofrimento, com o meu sofrimento, com o sofrimento alheio, com o sofrimento das pessoas que estão à minha volta, que eu poderia fazer alguma coisa e eu não faço? Eu sou uma pessoa indiferente, eu sou uma pessoa desumana, porque eu sou insensível. É insensível. Eu estou vendo que alguém precisa, eu estou vendo que eu posso fazer, mas eu não faço, pastor. Eu estou vendo as coisas acontecendo à minha volta, mas isso não é nada. O importante é que você faça as coisas acontecerem. O importante é que você mude situações de miséria para que sejam situações prósperas. Que você mude situações de desgraça para situações de felicidade. Diga glória a Deus. É importante que você tenha disposição para reconstruir. Porque Neemias, ele teve essa atitude. Mas de onde surgiu essa atitude? Olhe para mim, irmãos, olhe para cá. De onde surgiu essa atitude, pastor? De reconstrução de Jerusalém, que vocês já conhecem a história. Essa atitude, ela veio justamente de Neemias se importar e querer saber das coisas. Amém? Nós não queremos entender, irmãos, e conhecer as nossas deficiências. É com relação a isso que eu quero que vocês despertem. Quais são as minhas deficiências? Não fique indiferente. Eu já disse e repito, a indiferença é um dos piores pecados. Digam glória a Deus. Não fiquem indiferentes a esse sofrimento. Não fiquem indiferentes a essa situação. Mas Neemias não, Neemias ele queria saber. Neemias ele se importou. A palavra de Deus diz que Neemias perguntou como que estava a cidade de Jerusalém. Neemias se importou com o povo. Neemias se importou com a parentela dele, com os amigos que estavam lá em Jerusalém. Ele tinha parentes lá. Digam glória a Deus. E a palavra diz assim, versículo 2. Neemias 1, 2. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Digam glória a Deus. Olhe para cá, irmãos. Ele fez o quê? Perguntou.
As pessoas têm que aprender a avaliar suas situações e se perguntar. A mãe tem que perguntar à filha se está tudo bem ou não. O pai tem que perguntar ao filho. O marido tem que perguntar à esposa se está tudo bem, irmão. A esposa tem que perguntar ao marido. Amém? Eu tenho que indagar para saber se está tudo o quê? E se não estiver bem, nós vamos fazer ficar bem. Se não tiver de uma maneira, do jeito correto, nós vamos corrigir. Diga glória a Deus. A única coisa que não pode é passar por cima de problema. E a única coisa de se conhecer o problema é buscar onde ele está. Mas tem gente que roda por fora. Mas Neemias não, peraí. Estou te vendo agora como é que está o povo. Como que está a situação do povo. Os judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, versículo 3, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande o quê? Em grande miséria. Olha o que Neemias apurou, irmãos. Quando ele perguntou, ele soube da verdade. Mexeu no problema. Mexeu no problema, diga glória a Deus. A palavra diz que ele perguntou. Sabe qual é o nosso problema? O que falta é isso, uma pergunta, para saber como que estão as coisas. O problema é que nós não queremos saber. E quem não quer saber não pergunta o quê? Não pergunta nada. Porque se perguntar, já sabe que vai ouvir que tem o quê? Problema. Mas o bom é você colocar as cartas na mesa. O bom é você expor o problema. E não esconder o problema, e não adiar o problema, e não fingir que o problema não existe. Esse é um erro gravíssimo, e o problema só vai o quê? Só vai aumentando, irmãos. Neemias, ele vê o homem, vê o irmão dele, Anani, e pergunta, como que está o povo de Israel, como que estão os judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, como que está Jerusalém, como que está a nossa cidade, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Digam glória a Deus. Neemias era um homem que fazia as coisas acontecerem, irmãos. Glória a Deus. Ele era desse grupo. Neemias, ele era um homem ativo. E quando a pessoa é ativa, essa pessoa se destaca. Eu aprendo isso aqui. Qual era a posição de Neemias, pastor? Copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Por isso ele se destacava. Por quê, pastor? Por que ele tinha essa posição privilegiada? Porque ele era um homem que fazia as coisas acontecerem. Neemias, ele provava o vinho. Neemias, ele provava a comida e certificava se estava tudo de acordo com o gosto do rei. Neemias era aquele que provava para ver se a comida não estava envenenada. Amém? Neemias era um homem de confiança da autoridade máxima. São homens como esse, irmãos, que tomam posição de destaque. São esses que têm as melhores posições, as melhores condições. Por quê, pastor? São pessoas que se preocupam, que se importam com as coisas que estão acontecendo e procuram melhorar as coisas que estão acontecendo. Todo mundo que é ativo, todo mundo que é útil, recebe posição privilegiada pela parte de Deus. Recebe o melhor. Recebe o melhor. Daniel, por que Daniel foi separado, pastor? Por que Nabucodonosor separou? Porque Nabucodonosor, ele olhou o quê? Um homem sem defeito, olhou um homem saudável, de boa aparência, um homem instruído em sabedoria, um homem sábio em ciência, um homem entendido.
Digam glória a Deus. É isso que precisa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos ser mais um, irmãos. E principalmente, mais um indiferente. Mais um cabeça vazia. Tem muita mulher cabeça vazia. Tem muito homem cabeça vazia também. São pessoas que não estão nem aí para o que está acontecendo. São pessoas que não estão vendo nada. Se estão vendo, não estão tomando atitude nenhuma. São pessoas que estão passando por situações difíceis, situações complicadas, mas não têm atitude para mudar. Amém? Neemias, ele se importou com a situação. E esse é o fator principal. Pastor, se importar de verdade com a minha situação, se importar de verdade com aquilo que Deus está colocando diante dos meus olhos, para que eu possa ser usado, para que possa mudar a minha vida. Da mesma forma, irmãos, eu olho essa palavra, eu vejo essa palavra aqui, eu vejo como que Deus mudou a minha vida. Ele me colocou numa posição para que eu pudesse mudar a vida das pessoas. O pastor Luiz Fernando hoje é usado para pregar o evangelho para quê? Para mudar a vida das pessoas. Mas eu poderia ser indiferente. Um dia alguém foi usado por Deus e disse, olha, você vai pregar a palavra. Quantas vezes eu disse, eu não posso, como eu estava falando com a irmã essa semana. Eu não posso. Eu não tenho tempo. Mas nós temos que ter, irmãos, essa percepção. Pastor, é essa sensibilidade, é esse coração aberto para uma orientação espiritual. E o meu era fechado. Por quê? Porque eu estava preocupado com a minha vida. Eu estava preocupado com o meu ego. Eu estava preocupado com o meu eu. E se eu continuasse assim, eu não estaria aqui hoje, não. Talvez eu estivesse lá na Pilinca agora, festejando a vitória do Brasil. Talvez eu estivesse lá no meio do... Brasil ganhou. Todo mundo encheu o bolso de dinheiro e o bobo está lá pulando. Mas não, Deus queria algo mais. Deus queria algo mais. Deus queria me colocar no grupo que faz as coisas acontecerem. É esse grupo que Deus quer colocar os servos dele. Pessoas que fazem as coisas acontecerem, mas são pessoas que têm interesse, são pessoas que procuram conhecer as coisas com profundidade, são pessoas que estudam mais, são pessoas que procuram entender mais das coisas. Essas são as pessoas que fazem diferença. Mas as pessoas que não têm conhecimento nenhum, que vivem raso em tudo é rasinho, não conhece nada. O que eu tenho procurado, irmãos, hoje, é procurar entender o evangelho cada vez com mais profundidade. E eu tenho certeza que nós temos aprendido muito aqui na nossa igreja. Nós temos aprendido muito. As pregações do rádio, vocês não imaginam quantos testemunhos nós recebemos. Pessoas, elas não vêm aqui, mas elas ouvem a palavra em casa. Elas ouvem a palavra em casa. O evangelho está sendo pregado, o evangelho está entrando em muitas residências. Esse culto, ele não fica restrito a esse espaço aqui. Esse culto, quando é retransmitido na rádio, ele atinge mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Eu tenho certeza disso. Mas para que Deus possa me usar, para que Deus me faça fazer as coisas acontecerem, eu preciso me interessar, eu preciso ter percepção, eu preciso estudar o evangelho com profundidade. Neemias era um homem inteligente, Neemias era um conhecedor de vários assuntos, Daniel da mesma forma, José da mesma forma, homens que perceberam as necessidades e supriram as necessidades. José era útil até dentro da cadeia. Vocês estão entendendo, amém? Ele não deixou de ser usado por Deus, nem mesmo dentro da cadeia. Dentro da cadeia, ele podia pegar e ficar angustiado. Não, eu estou preso, o Senhor permitiu eu ser preso, eu não vou fazer nada agora, só faço depois que eu sair. Não, mas dentro da cadeia, José falava do Senhor.
Dentro da cadeia, ele exaltava o nome de Deus. Era um homem que fazia as coisas acontecerem onde ele estivesse. E é isso que Deus quer da igreja. Pessoas que façam diferença, pessoas que mostrem disposição e capacidade, pessoas que querem fazer acontecer. E algo novo vai acontecer, diga glória a Deus. Deus quer fazer algo novo acontecer, mas Ele precisa que você tome, Ele precisa que você perceba, Ele precisa que você se importe. Neemias indaga um assunto, irmãos. Neemias indaga uma situação que já tinha sido iniciada, olha para mim para você entender, há 100 anos atrás. Quando Neemias perguntou isso aqui, já tinham ido 2 grupos para reconstruir o templo e para reconstruir a cidade, a nação de Jerusalém. Zorobabel já tinha ido com o primeiro grupo. Passados 20 anos aproximadamente, vai Esdras. Amém? Vai o segundo grupo. E depois de 80 anos, vai Neemias. Ou seja, do decreto do rei Ciro, para que o povo retornasse para casa, se passaram 100 anos. 100 anos. 100 anos depois, havia quase um século aproximadamente, que o povo tinha retornado. Neemias permaneceu na Babilônia. Neemias permaneceu em Suzã. Por qual propósito, pastor? Porque Deus iria usá-lo, como Deus usou Daniel. Daniel também permaneceu, o povo voltou, Daniel ficou. O povo voltou, Neemias ficou. Esther entrou no meio, Esther foi ser uma das esposas do rei. Ou seja, são pessoas, irmãos, que se entregam aos propósitos para fazer a coisa o quê? Acontecer. José da mesma forma. Amém? Deus coloca as pessoas no lugar e na hora certa. Mas essas pessoas precisam estar com o coração aberto para o Senhor, pessoas que precisam estar na vontade de Deus, pessoas que precisam estar com o coração aberto para receber essa orientação espiritual de Deus. Deixa Deus te guiar, deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te colocar na posição que Ele quer. Quando Ele te mostra uma coisa para você fazer, seja sensível e faça, não seja indiferente. Quando Deus te dá a capacidade de perceber algo, perceba e pergunte a Ele, o que eu devo o quê? O que eu devo fazer? Eu estou percebendo que alguma coisa precisa mudar, eu estou percebendo que tem algo aqui que tem que ser tomada uma atitude, mas se Deus está mostrando a você, quem tem que tomar atitude é você, diga glória a Deus. Não foi outra pessoa, irmãos. Deus não deu percepção da condição de Jerusalém para outra pessoa, mas Ele foi com um recado direto para Neemias. A bênção está disponível, amém? Você que precisa querer saber, a bênção está disponível, as oportunidades estão disponíveis, olhe para mim, irmãos. Mas sabe qual é o problema? Nós que não queremos o quê? Saber. Aí não acontece o quê? Não acontece nada. Tem saída? Tem. Tem jeito? Tem. Tem resposta? Tem. Mas você não quer saber, então não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Mas naquele papo informal ali, num papo informal preparado pelo próprio Deus, Neemias se encontra com Anani e eles conversam sobre Jerusalém, que era o assunto principal que Deus queria que fosse levantado. Deus faz Neemias saber a condição daquela cidade. Num dia como outro qualquer, irmãos, Neemias estava trabalhando, mas algo transformador estava sendo preparado por Deus, mas precisava ter percepção, e Neemias teve percepção. Eu quero dizer, o que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que as coisas acontecem perto de vocês,
mas vocês não prestam o quê? Não prestam atenção. Tem coisas acontecendo perto de vocês, na vida de vocês, onde Deus está mostrando a necessidade de uma atitude para mudança, para transformação, mas você não percebe. Essas são as pessoas o quê? Indiferentes. Cuidado para você não ser indiferente no seu trabalho. Cuidado para você não ser indiferente no seu casamento. Cuidado para você não ser indiferente na criação dos seus filhos. Olhe para mim, por favor, glória a Deus. Presta atenção aqui, irmão. Não fica olhando para o lado, não, hein? Cuidado para você não ser indiferente na criação dos seus filhos. Cuidado para você não ser indiferente no trabalho. Cuidado para você não ser indiferente na administração da sua vida financeira. Porque tudo acontece à sua o quê? À sua volta. Para você saber o que precisa melhorar. Mas você tem que observar. Pastor, a mulher não está legal comigo, não. Eu tenho que mudar. Esse relacionamento meu está uma porcaria, eu tenho que mudar. Esse filho meu está diferente, eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu preciso tomar uma atitude. Minhas economias estão todas complicadas. Cobrador toda hora fazendo o quê? Batendo a porta. Cartão de crédito vencido, agiota. Você está vendo a coisa apertada, você está vendo a situação negativa, mas você não muda. Você não toma atitude para que a coisa melhore. Atitude para mudar, atitude para superar, atitude para reconstruir, atitude para vencer. É o que esse livro aqui ensina. Amém? Esse livro ensina sobre motivação. Esse livro ensina sobre liderança. Esse livro ensina sobre diplomacia. Saber fazer um contato. Amém? Para lidar com os antagonismos, com as diferenças. Vamos resolver os problemas. Vamos resolver as diferenças. Mas para isso eu tenho que ter percepção. Para isso eu tenho que ter sensibilidade. Neemias conversou com Anani. Neemias numa conversa simples. Amém? Ele recebeu uma orientação de quem? Ele recebeu uma orientação de Deus. Por isso, irmãos, eu digo, sejam sensíveis às coisas que estão acontecendo em volta de vocês. Às vezes parece que não é nada, mas é uma mensagem do Senhor. Chega um falando uma coisa que, se você não tiver ligado, a bênção vai embora. Ali era uma grande oportunidade de fazer acontecer. Mas por você não ter percebido, a bênção foi para onde? A bênção foi embora. Neemias percebeu, irmãos. Deus escolheu Neemias e Neemias percebeu. 100 anos depois. Aquele era o momento dele agir. Naquele momento Deus queria usá-lo, irmão. Naquele momento. E Neemias entendeu, peraí. Esse povo já saiu daqui há 100 anos. Por que que eu perguntei? Por que que o meu coração pesou? Por que que Deus colocou preocupação no meu coração se eu já sei disso há tanto tempo? É porque Deus quer te usar para fazer acontecer. E esses são os que se destacam. Esses são os galardoados. São aqueles que se colocam à disposição. São aqueles que estão atentos à orientação. Deus escolheu Neemias para se preocupar por Jerusalém, para se preocupar pelo povo, para atentar em relação à necessidade da reconstrução. E por que, pastor, que ele perguntou se já tinha ocorrido tanto tempo? Por que ele perguntou? Se esse fato já era tão antigo, amém? Se isso estava acontecendo tão longe dele, 700 quilômetros de distância dele, se ele estava bem confortado na sua posição. Neemias estava bem, irmãos. Copeiro do rei era posição privilegiada, tinha os aposentos dele, tinha os homens à disposição dele, sob o comando dele. Ele era um conselheiro do rei, ele ficava do lado do rei o dia todo. Mas ele precisava fazer alguma coisa o quê? Acontecer.
Diga glória a Deus. Ele se importou, irmãos. Ele poderia muito bem não se importar com aquilo, mas ele se importou. Eu não vou me importar só naquilo que me atinge, não. Eu tenho que me importar com aquilo que Deus quer que eu me importe. A igreja tem muitas coisas que ela deve se importar e ela não se importa. Eu não vejo a igreja se importar com o necessitado hoje. É uma realidade. Eu não vejo a igreja se importar com o doente. Eu não vejo isso. Eu não vejo a igreja exercitar esse cuidado, esse amor. Eu não vejo a igreja querer amenizar o sofrimento de ninguém. Não sejam hipócritas para dizer, mas eu me importo. E você faz o quê? Não, você vê acontecer, mas você não faz nada. Nós vemos as coisas acontecer. Nós somos do segundo grupo. Uns não veem, outros veem. E os terceiros veem e fazem alguma coisa. Só que a igreja que nós estamos vivendo nos últimos dias, é essa que vê as coisas acontecerem, mas não faz o quê? Mas não se importa, mas não se preocupa com nada. E Neemias se preocupou. Neemias poderia muito bem fazer, sabe o quê? Irmão, que situação difícil, eu vou orar. Mas ele pensou assim, não, eu posso fazer alguma coisa para mudar esta situação. Será que vocês podem fazer alguma coisa? Será que vocês podem fazer alguma coisa com as situações negativas que estão acontecendo em volta de vocês? Ou até mesmo na vida de vocês? Será que vocês podem fazer alguma coisa por alguém? Será que vocês podem fazer alguma coisa positiva acontecer na vida de alguém? Essa é a pergunta. Não foi nem o que eu perguntei na pecuária, mas isso aqui Deus está me entregando agora. Amém? Pastor, Neemias se importou, Neemias se compadeceu, Neemias se entristeceu, Neemias se preocupou com o bem-estar daquele povo. Por quê? Porque Deus o escolheu e ele respondeu à orientação de quem? Nós já sabemos, irmão, Deus já falou com você, Deus já te deu o toque, Deus já te mostrou, mas você não se importou. Deus te escolheu, mas você foi indiferente. Muitas pessoas aqui já poderiam estar fazendo acontecer muitas coisas, mas foram o quê? Indiferentes. Digam glória a Deus. Não quiseram saber a fundo do que poderiam fazer. Ou se sabem o que podem fazer, não o quê? Não fazem. Mas ele quis saber. E saber, irmãos, implica numa coisa. Quando eu vou saber, implica em quê, pastor? Implica em responsabilidades. Todo mundo que sabe, passa a ter o quê? Responsabilidade. Eu sei o que eu tenho que fazer. Isso já gera uma responsabilidade. Mas quando você não quer saber, você está fugindo da responsabilidade. Eu sei que eu preciso mudar o meu casamento. Eu sei que eu preciso corrigir a minha filha. Eu sei que eu preciso corrigir o meu filho. Mas muitas vezes você vira as costas. Não quero nem saber. Deixa o pau comer. Mas você já deveria ter mudado esse quadro. Deus já mostrou a você, já te deu recurso, já te deu condição para você mudar esse quadro e você não o quê? E você não muda. Amém? Mas por causa da responsabilidade, por causa da atitude que deve ser tomada, a pessoa não quer saber. Não quero saber. Não fala isso comigo não, que eu não quero saber. A pessoa diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Amém? Se eu não estou vendo, isso não vai doer no meu coração. Mas eu pergunto, será que isso é verdade? Esse ditado é um ditado popular, né? O que os olhos não veem. Eu achava até que isso era verdade, mas isso é o quê? É mentira. É uma mentira do diabo, irmãos. Amém? Isso não é verdade, isso não é verdade. É a mesma coisa de você dizer assim, a ignorância é solução de problema. Eu ignoro o meu problema
e ele está resolvido? Sim ou não? Claro que não. Quando você ignora o problema, ele vai te engolir. Quando você ignora o problema, ele o quê? Ele cresce. Olhe para mim. Quando você ignora o problema, ele cresce. Não adianta você procurar conforto de um lado e deixar o problema crescer do outro lado. Porque ele vai o quê? Ele vai crescer, ele vai te destruir. E nós sabemos que muitas pessoas já morreram por quê? Porque foram ignorantes. Tem gente que está doente, tem gente que precisa fazer um exame, aí vê um carocinho assim, aí fala assim, não, pastor, isso não é nada. Aí o problema só vai o quê? Só vai aumentando. Precisava fazer um examezinho só para constatar o problema e resolver. Seria fácil mudar aquela situação, mas você fez o quê? Foi indiferente. Não quis perceber, não quis saber, não quis conhecer a fundo o problema. É isso que eu quero dizer. A pessoa foge com medo. A pessoa adia, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Isso não tem necessidade de resolver agora. E o problema está o quê? O problema está crescendo. E ele vai fazer o quê? Ele vai te engolir. Diga glória a Deus. O que você não quer saber, aprenda uma coisa. Pode te prejudicar e muito. Eu repito, muitas pessoas morrem por não querer o quê? Por não querer saber. Eu disse lá na igreja, eu estava estudando a palavra hoje, o autor desse livro, ele disse assim, que teve uma época que a campanha contra a AIDS, o slogan era esse, irmãos, não morra de ignorância. As pessoas não queriam saber da doença. E o que aconteceu? Elas começaram o quê? A morrer. Porque ignoravam o seu estado de enfermidade, ignoravam a gravidade do problema, ignoravam. E quando você ignora o seu problema, e não procura conhecer a gravidade, e não procura a solução, o seu problema, ele aumenta, e o seu problema, ele te prejudica, o seu problema te destrói, o seu problema te mata. Isso se aplica à saúde, isso se aplica a vários aspectos da vida. Pessoas que não querem conhecer os seus problemas, elas se tornam presa, elas se tornam vítima dos seus problemas. Então, pastor, o que eu devo fazer? Não ignore os fatos, procure se inteirar, procure saber das coisas. Amém? Procure saber, peraí, o que está havendo com a filha? Eu estou vendo minha filha e o namorado dela estão discutindo ali, estão brigando, está de cara feia, mas você finge assim, diz assim, deixa isso que eles se viram, deixa ele se virar. Você poderia fazer alguma coisa para mudar e não fez. Aí você vai ver a sua filha sofrer extremamente, você vai ver acontecer coisas terríveis pela sua indiferença. Diga glória a Deus. Você ignora o problema e o problema continua a existir. Você deveria agir e não age. Você deveria conduzir algo, mas você fecha os seus olhos, você fecha os seus ouvidos. Amém? Irmãos, nós temos que saber a verdade. Tem gente que foge da verdade. Nós temos que saber da verdade, mais ainda, sobre os piores problemas da nossa vida. Coloque os problemas diante dos seus olhos e comecem a entender os problemas para solucionar. Percebam os problemas da vida de vocês, percebam as deficiências que vocês têm. Percebam. Para quê, pastor? Para que vocês possam fazer diferença. Para que vocês possam mudar o quadro, para que vocês possam tomar uma atitude. Procurem se interessar, procurem se preocupar. Não é aquela curiosidadezinha, não. Se preocupem de fato e de verdade com aquilo que Deus está mostrando. Procure perceber. Peraí, irmão, presta atenção, irmão. A mulher está diferente. Mas você diz, não é nada não. A mulher está no canto, murcha. Aí você diz, não é nada não. O problema vai só o quê?
problema vai aumentando e você vai ser surpreendido. Pergunte como que estão os seus filhos. Pergunte como que está o seu marido. Ele está de cara feia? Pergunta a ele o que está vendo. Um papo olho no olho. Eu quero mudar essa situação. Indague os seus filhos. O patrão está olhando diferente. O que está acontecendo? Você está ignorando, mas tem alguma coisa que precisa ser mudada. Tem alguma coisa que precisa ser transformada. O marido não está satisfeito. E você está fingindo que não sabe de quê? Não sabe de nada, não. Isso é coisa dele, é assim mesmo. Rabugento. Rabugento, esse homem é rabugento. Mas tem um problema que precisa ser o quê? Ser resolvido. Mas você diz, não, pastor, ele é assim mesmo, é rabugento. Isso é um rabugento. Não tem aquele rabugento do desenho animado? É ele. Aquele cara feio, só viu só um cara feio, bicudo. Amém? A palavra de Deus diz que Neemias tomou conhecimento de tudo, irmãos. E aquela situação levou ele a chorar. Aquela situação sensibilizou Neemias ao sofrimento. Amém? Pessoas de caráter agem assim. Pessoas de caráter não passam por cima dos seus problemas, mas elas encaram os seus problemas. Pessoas de caráter, elas querem melhorar. Pessoas de caráter, elas querem fazer as coisas acontecer. Neemias ouviu o quê? Que o povo dele estava na miséria, que havia pobreza lá em Jerusalém, que havia escravidão em Jerusalém, que aquele povo estava sendo desprezado, que a cidade estava em ruínas, que os muros estavam fendidos, que havia perigo. Neemias ouviu esse relato melancólico, irmão, e ele reagiu emocionalmente. Nós ouvimos relatos melancólicos e fingimos que não está acontecendo o quê? Ah, pastor, não está acontecendo nada, está tudo bem, isso é assim mesmo. Isso é falta de caráter, falta de personalidade. Mas Neemias tinha personalidade, irmão. Ele tinha personalidade, ele viu que tinha problema e ele quis o quê? Resolver. Glória a Deus. Tem que resolver, tem que partir para cima, não pode recuar, não pode fingir que não está vendo. Anani deu um relatório verdadeiro. Anani era de Judá, Anani era um dos cidadãos de Jerusalém. Ele falou com a verdadeira afeição, ele tinha amor por Jerusalém, não tinha por que Neemias ignorar o relatório de Anani. Olha o que ele falou, vamos ler. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grandes misérias e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo, ponto. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, faz silêncio aí, por favor, assentei-me, e o quê? E chorei, e o quê? E lamentei por alguns dias. Parou aí. Irmãos, aprenda uma coisa, olha para cá. O problema tem que te levar a quê? Sentar e o quê? Pensar na sua vida, refletir. Neemias sentou, espera aí. O que eu vou fazer? É assim que muitos têm que fazer e não fazem. Está passando por cima. Está atropelando. Está dizendo que está tudo bem. Está indo, empurrando com a barriga. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É aquele ditado, vida que segue, né? Como o pessoal gosta de usar. Vida que segue. Vida que segue é um paliativo que usa para dizer assim, não, vamos em frente. Deixa o pau comer. Vida que segue porque não quer resolver nada. Vida que segue porque não quer se esforçar. Vida que segue. Eu vejo muita gente falar isso agora aí. Esse jargão. Ah, não deu certo? Vida que segue. Vida que segue. Amém? Vida que segue. Não, irmão. Nós temos que parar para pensar. Olha o que aconteceu com Neemias. Neemias
chorou. Neemias chorou. Neemias começou a sentir o peso do problema. Irmão, se não chegar essa hora, não vai ter solução. Se eu não chegar e parar para avaliar a minha condição, peraí, como que está a minha vida? Irmã, está na hora de parar e sentar um pouquinho. Senta um pouquinho aí. Analisa a sua situação. Vamos deixar um pouco a religião de lado. Vamos agir com um pouco de racionalismo. Espera aí, eu tenho que pensar na minha vida. Vamos dizer aqui. Ouvindo essas palavras, assentei-me. Ou seja, parei para pensar. Chorei. Por quê? Porque a situação realmente está complicada. Tem que haver uma reação emocional. Olhe para mim. Tem que haver uma revolta. Tem gente que está sofrendo e não se toca. Tem gente que está se destruindo, a vida está sendo destruída, está vendo pessoas sendo destruídas, e pessoas até mesmo do convívio. E nós estamos o quê, pastor? Indiferentes. Mas a palavra mostra que Neemias sentou, pensou, chorou. Reação de quê, pastor? Inconformismo. Inconformismo. Se algum dia ele teve conformado com a situação de Jerusalém, que eu acredito que ele já sabia dessa condição, o que ele ouviu foi somente uma confirmação, isso não foi uma surpresa, mas só que Deus mostrou algo a Neemias que era necessário o quê? Fazer. Quem está entendendo, diga amém. Será que Neemias não sabia, irmãos, o que estava acontecendo lá em Jerusalém? Claro que sabia. Porque Jerusalém ainda estava sob o comando da Babilônia. O governo que estava em Jerusalém estava sendo monitorado pela Babilônia. Mas chega uma hora, irmãos, que nós não temos como adiar mais as coisas. Chega uma hora que Deus coloca um sentimento de reação. Deus, ele chama você na responsabilidade. O que eu entendo aqui é isso, que Deus chamou Neemias na responsabilidade. Neemias, você vai sair do grupo que está vendo as coisas acontecerem para o grupo que quer fazer as coisas acontecerem. Neemias, eu quero te usar para mudar essa história. Diga glória a Deus. Não continuar sem saber, olhe para mim, irmãos. Não continuar sabendo e não fazer nada, mas eu quero te usar para que você faça acontecer algo novo na sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Eu estou dizendo que Deus quer te dar percepção e sensibilidade para que você possa fazer algo novo na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Diga que você recebe, irmão. Pastor, eu recebo essa missão de Deus. Eu recebo essa percepção. Eu recebo esse sentimento de reação. De inconformismo, bateu o inconformismo. Nós ficamos conformados muito tempo, mas a palavra está dizendo que bateu o inconformismo, está chegando no ponto que Deus possa te usar. Quantas pessoas choraram na Bíblia, irmãos? Por inconformismo, por reação. Jeremias chorou, pastor, chorou tanto que ficou com o título de profeta chorão. Jeremias chorou por causa da rebeldia do povo. Jeremias chorou porque o povo se recusava ao arrependimento. Paulo chorou pela condição espiritual dos efésios. Jesus chorou de agonia por Jerusalém, que o rejeitou. Pessoas que reagiram diante de situações adversas. Pessoas que reagiram porque não se conformaram com o problema. Mas viram o problema
e tomaram uma o quê? Uma atitude. Quem está entendendo, diga amém. Pesou o coração, irmãos. Pesou o coração. Neemias encarou a situação com realidade. Encarou com razão. Eu vou pensar neste problema, porque não dá para aguentar mais. Eu vou buscar uma solução para esse problema, porque não dá para aguentar mais. Pesou o coração. Eu repito, pesou o coração. Quando o coração pesa, irmãos, quando o coração agita, é um sinal de quem? É um sinal de Deus. Quando você se incomoda com a sua situação, é um sinal de quem? Mas quando você não se incomoda, você está correndo um risco muito grande de ser destruído. Quando você é indiferente aos problemas da sua vida, você está mostrando um grau de irresponsabilidade muito grande. São pessoas sem caráter que não reagem aos problemas que estão diante dos seus olhos. Fingem que não está acontecendo o quê? Não está acontecendo nada. Vamos curtir. Vamos curtir. Vamos curtir. Vamos curtir. E o problema só vai o quê? Só vai aumentando, até destruir, até chegar no ápice. Amém? Irmãos, não tentem escapar dos fatos. Situações que exigem ação para mudança. Chorem! Tem gente que está levando paulada e está dando o quê? Está dando risada. Tem gente que está apanhando e está dando o quê? Está dando risada. Pastor, está tudo bem. Está tudo bem, irmã? Está tudo bem. Está tudo bem. Muito amor, glória. Mas você devia estar o quê? Chorando, irmã. Chorando. Por quê? Porque essa situação é digna de choro. Só que você está insensível, né? Você devia chorar e não chora, né, irmã? Não chora, né? Amém? Você devia chorar. Seu caso é para chorar e você está rindo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É isso, irmãos. São pessoas que estão ignorando os fatos. Só que o choro é uma reação de quem? Que vem de Deus. A lamentação é uma reação que vem de Deus. O choro é um despertamento. Parei de rir, agora estou o quê? Estou chorando. Muito bom, agora começou a solução do problema. Agora sim, agora a vergonha bateu. Estou com vergonha, pastor, a pressão está grande. Ai, pastor. Aí liga, pastor, e agora? Agora está bom, irmã. Agora você chorou, a semente da providência está lançada. Esse choro aí é uma semente, esse choro aí é uma reação que está regando a providência de Deus que está para se manifestar na sua vida. Tudo que precisava era o choro, irmãos. Começo de tudo, começo da solução dos nossos problemas, começam com choro. Pastor fulano está chorando, deixa chorar. Ela precisa chorar, né, minha filha? Precisava chorar, né? Precisava chorar. Só que o choro vai levar você a entender, só que o choro vai levar você a encontrar a solução, só que o choro vai levar você a tomar uma atitude. Basta que você comece a buscar. Isso é reação. A reação leva à manifestação da providência de Deus. Choro, em certas situações, não é sinal de fraqueza, mas é sinal de força. Choro representa reação. Choro representa revolta significante para mudar. Choro é bom para fazer algo mudar. Né? Amém? A pessoa tem que chorar. O neném chora, não chora? E quando ele chora, acontece o quê? Ele mama. Amém?
Quando o neném está com fome, ele faz o quê? Ele chora e a mãe vem e dá comidinha a ele. É assim que Deus faz. Quando os filhos dele choram, é porque estão sentindo necessidade. Esse choro, irmãos, é necessário. Pastor, fulano está chorando, deixa chorar. Deixa chorar, porque isso é a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu, essa lamentação. Foi a melhor coisa que aconteceu, essa reação emocional. Glória a Deus, é isso aí. Bem lembrado, irmã. Bem lembrado. Depois só pode pregar essa palavra. Amém? Ela está lembrando de Ana, depois ela prega a Ana. Na próxima semana só que vai pregar. Toma posse, hein? Que agora todo mundo vai pregar aqui. Amém? A palavra diz que esse choro, primeiro ele fez o quê? Sentou, chorou, veja aí, sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Depois a palavra diz que ele fez o quê, irmão? Jejuou e orou perante o Deus dos céus. Olha a evolução. Uma reação emocional provocada por Deus vai levar você a dobrar o quê? Os joelhos, se render. Se rendeu ao Senhor. Neemias se rendeu ao Senhor. Deus leva você ao choro para você dobrar o quê? Os joelhos. Deus leva você ao choro para você se preparar espiritualmente. Jejum. Vou matar a carne para fortalecer o quê? O espírito. Tem gente que fortalece a carne. Fortalece a carne. Continua fortalecendo a carne. Continua fortalecendo a carne. Continua dando risada. Está na hora de chorar, mas continua rindo. Está na hora de jejuar, mas continua comendo. Não, pastor, vou comer mais um cadinho. Amém. Só que você devia estar o quê? Você devia estar chorando. Olha o que o pastor está falando, hein? Ó Deus falando. Fala, Deus. Amém? Aí ele diz assim no 5, vamos lá. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus. Deus o quê? Deus grande e terrível. Neemias coloca a fé dele em atividade, irmãos. Neemias, ele mostra para Deus o quanto ele é dependente. Neemias coloca Deus no negócio. Neemias busca o Senhor. Neemias crê na soberania de Deus. Ele sabia que aquela situação era muito o quê? Difícil. Mas o Deus dele era grande, o Deus dele é poderoso. Irmãos, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós começamos a receber a revelação da grandeza de Deus. Deus se manifesta poderosamente. E Ele mostra para nós o que nós já sabemos, que Deus é grande. Mas quando somos indiferentes, os problemas estão passando na nossa frente, estão nos cercando, estão fazendo prisões à nossa volta, mas por nós sermos indiferentes, o cativeiro é montado e a situação se complica. Amém? Neemias falou Deus dos céus, ou seja, Deus das alturas, maior de todos, soberano, Deus soberano, o Senhor é o Todo-Poderoso. Amém? O Senhor é o Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Vocês têm que clamar a Deus, pastor, eu vou trazer Deus para essa situação. Esse fracasso miserável pelo qual Jerusalém passava, esse fracasso miserável que você pode estar passando, eu digo, Deus tem poder para mudar essa situação. Deus tem poder. Amém? Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Sem Deus vai acontecer duas coisas. Pastor, sem Deus o que vai acontecer? Fracasso. Sem Deus pode acontecer o fracasso. E sem Deus pode acontecer também uma vitória miserável. Fracasso miserável e vitória o quê? Vitória miserável.
Irmãos, eu quero dizer que você pode ter toda a força. Pastor, eu posso trabalhar muito, eu posso mudar essa história, eu posso fugir daqui, dessa igreja, eu posso sumir. Tudo bem, mas eu pergunto, e Deus? Você pode fazer tudo, aprenda uma coisa, mas espere muito mais do Senhor. Mostre dependência. Você pode ser forte, você pode aguentar a miséria, você pode aguentar, mas eu pergunto, e Deus? Onde está Deus? Onde está a luz de Deus na sua vida? Onde está a orientação espiritual do Senhor? Isso é mais importante, irmãos. E Neemias entendeu isso. Neemias sabia que aquele problema não iria se resolver com política. Aquele problema precisava da intervenção de Deus. Zorobabel saiu com o primeiro grupo e disse, eu vou resolver, e não resolveu. Esdras saiu com o segundo grupo, eu vou resolver, e não resolveu. Eu entendo por que não resolveu, porque não buscaram a orientação do Senhor. Tem problemas complicados das nossas vidas que não vão ser resolvidos pela nossa condição. Não, pastor, eu vou virar esse quadro, eu trabalho muito, não, eu sei o que eu vou fazer, eu já estou resolvendo. Não, mas Deus quer que você tenha percepção espiritual. Deus quer entrar nesse negócio. Deus quer te usar. Amém? Realizar uma grande obra, você vai precisar do Senhor. Neemias orou a Deus. Nós temos que orar a Deus. Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no... Neemias orou ao Deus do céu. Olha o que a palavra diz. Ah, Senhor, versículo 5, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus o quê? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e o quê? De noite, pelos filhos de Israel. Amém? Tem coisas que a oração tem que ser de dia e de noite. Tem coisas, irmão, que eu vou ter que perseverar mais. As coisas são tão complicadas que eu vou ter que dar tempo a Deus para Ele me responder, porque eu não tenho capacidade de absorver informações num problema tão complicado, com um curto período de tempo. Tem coisas que precisa de tempo para conhecer, por isso que a oração vai ter que ser mais longa. Tem gente que acha que orando uma vez resolve, mas tem problemas que você tem que orar de dia e de noite, vários dias. A palavra mostra pelo calendário judaico que a solução só começou a aparecer 4 meses depois. Neemias só teve um sinal de resposta 4 meses o quê? Mas era um homem que orava de dia e de noite. Hoje eu faço perante ti de dia e de noite. A partir de hoje eu vou entrar em propósito por essa situação. E eu começo fazendo a confissão pelos pecados do povo. Amém? Neemias confessou os pecados, igreja. Ele orou pedindo o poder de Deus. Ele orou confiando no poder de Deus. Ele orou confiando na grandeza de Deus. Esse Deus é grande. Esse Deus é suficiente para lidar com os seus problemas. Esse Deus é poderoso para lidar com os seus desafios. Diga glória a Deus. Neemias lembrou, Deus tem um concerto com a gente. Será que vocês se lembram do concerto que Deus tem com a gente? Sim ou não? Qual é o concerto que nós temos com Deus? Através de quem? Através de Jesus Cristo. Amém? A palavra, Deus disse o quê? Eu amo o mundo de tal maneira e envio o meu Filho unigênito. Olha o concerto de Deus. Para que todo aquele que nele o quê? Nele crê, não o quê? Não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Esse é o concerto que a Bíblia tem para o cristão. O cristão precisa crer em Deus, crer em Cristo, para que tenha comunhão com quem?
com Deus. Só quem crê em Cristo aqui. Pastor, eu nunca declarei a minha fé em Jesus Cristo. Então você não é batizado com o Espírito Santo. Só é batizado com o Espírito Santo quem confessa Jesus como Salvador e crê no Evangelho da salvação. Eu já ensinei isso aqui a vocês. Quem crê no Evangelho da salvação, na palavra da verdade. Amém? Esses são selados com o Espírito Santo. Esses recebem o Espírito da regeneração. Esses recebem o Espírito da virtude, da capacidade de realizar alguma coisa. Neemias era um homem ungido, irmãos. A palavra diz que ele se lembrou do concerto que Deus tinha feito de acordo com a lei de Moisés. Tinha um concerto. E nós temos um concerto por Jesus Cristo. Nós não temos nada com a lei foi revogada. Eu não preciso pegar o tudo que eu tenho e colocar no altar, como os pastores dizem aí. Para que Deus faça alguma coisa para você, irmão, faz um desafio, pega tudo que você tem, vende, traga aqui no altar. O ladrão fala isso. Só que isso não é concerto com Deus, isso é roubo, isso é um assalto, isso é um estelionato. Neemias falou, eu lembro do concerto, e se a igreja não souber como que ela se relaciona com Deus, vai ficar difícil. Se a igreja achar que ela tem alguma coisa para fazer, para se aproximar de Deus, a não ser crer em Jesus, vai ficar difícil, você não vai ter um encontro com Deus. Você tem que crer em Jesus Cristo de todo o seu quê? Crer que Ele te amou de tal maneira que deu a vida por você. Crer que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a nossa confissão. Essa é a nossa confissão. Esse é o nosso conserto. E os pecados antigos foram pagos na cruz. Os pecados novos que você comete no seu caminhar, esses pecados precisam ser arrependidos e confessados. Mas não é confessar para mim, nem para o padre, nem para o apóstolo, porque isso pode dar o quê? Problema. Porque o apóstolo não é de confiança, porque o padre não é de confiança, porque o homem não é de confiança. Olha para cá, para ouvir uma confissão comprometedora. Eu não confesso pecado para homem nenhum, nem para o juiz. Amém? Mas eu tenho que confessar quem? De todo o coração você se arrependa diante de quem? De Deus. Se arrependa diante de Deus. Se arrependa de verdade. Neemias sabia da necessidade da confissão, irmãos. Neemias colocou a fé em ação. Peraí, eu vou buscar o Deus Todo-Poderoso, eu vou clamar diante dele, porque ele tem poder para mudar essa situação, eu vou começar a purificar, santificar o povo. Eu vou começar a santificar o povo, eu vou começar a consagrar o povo, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Isso é plausível, isso é agradável aos olhos de Deus. Pessoas que se aproximam do Senhor pedindo perdão, pedindo misericórdia. Nisso aí o céu o quê? O céu se abre. E o céu está se abrindo nessa noite para muitas pessoas aqui. Os que creem, o céu está se abrindo para te ouvir, para ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir o seu clamor. Neemias falou, até eu pequei, Senhor. Neemias falou, até eu e a casa dos meus pais pecamos. Vamos ler. Faço confissão pelos pecados, segunda parte do versículo 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra, também eu e a casa de meu pai, o quê? Pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés ter o quê? Neemias estava se referindo à lei de quem? A lei de quem, irmãos? Nós estamos na lei de Moisés, mas nós temos um comprometimento com Deus pelo evangelho do nosso Senhor Jesus. A lei hoje é a lei do Espírito, não é mais a lei de Moisés. A lei hoje é a lei do convencimento do Espírito Santo. É a lei perfeita de Deus, é a lei da liberdade.
Porque o evangelho é uma palavra de libertação. O evangelho é uma palavra de transformação, de mudança. Neemias identifica aqui, irmãos, uma crise de integridade que atingia toda Israel. E essa crise de integridade atinge a igreja hoje. Pecamos contra ti, todos nós pecamos contra ti. Essa é a confissão que a igreja precisa fazer. Todo mundo nas suas orações tem que pedir perdão pelos pecados dos irmãos. Todo mundo, quando dobrar o joelho, diga assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, os meus e dos meus irmãos, porque todos nós pecamos contra ti. Não tem essa, não. Vou orar pela irmã. Tira a irmã da prostituição, Senhor. Tira a irmã do adultério, Senhor. Faça com que a irmã seja igual a mim, uma pessoa santa, uma pessoa pura. Não. Senhor, perdoa todos os nossos o quê? Pecados. Todos nós pecamos, irmãos. Neemias se colocou no grupo dos pecadores. Não adianta você querer se achar melhor do que ninguém, não. A necessidade é essa. Pastor, a realidade, qual é a realidade? Existe uma crise de integridade que afeta a igreja, que ataca a igreja de dia e de noite. Quando um membro está com problema, toda a igreja está com problema. Diga glória a Deus. É isso que você tem que entender. Quando há um problema com o irmão lá fora, a pessoa não fala do irmão. A pessoa fala de quem? De Deus não, ela fala da igreja. Sabe o que a pessoa fala? É lá da igreja do pastor Luiz Fernando. Ou quando o pastor peca, sabe o que ele fala? É pastor da igreja. A primeira coisa que eles apontam é para a igreja, não é você. Você é o objeto do escândalo, mas quem é escandalizado? A igreja. Por isso que eu digo que todo mundo é atingido. É o corpo da igreja que é atingido. Quando um cai, todo mundo cai na boca do povo. Todo mundo cai. E não adianta mudar de igreja, não. Essa crise de integridade, ela existe e nós temos que estar vigilantes. Por isso que a palavra diz que nós temos que vigiar para não cair. Aquele que está de pé, que vigie para que não quê? Para que não caia. Mas todos orem pelo perdão de todos. Isso é que é uma igreja forte, irmãos. Não é aquele que se exclui, que se acha melhor, que se coloca em posição de orgulho espiritual. Não, são pessoas que sinceramente oram umas pelas outras, pedindo a Deus para que o corpo seja sarado, para que o corpo tenha purificação pelo sangue poderoso de Jesus. Orem pelo perdão de todos. Neemias sabia que para que a nação fosse abençoada, ele precisava clamar pelo corpo. Amém? A palavra mostra que o pecado de Acã atingiu Israel, sim ou não? Sim, Israel perdeu a guerra. Israel perdeu uma guerra fácil de vencer por causa do pecado de um homem. Todo mundo foi atingido por aquele pecado, irmãos. Israel foi derrotada, mas a palavra diz que quando o pecado foi tratado, o povo venceu novamente. Quando os pecados são tratados, a igreja vence. A igreja vence junta, todo mundo é abençoado. Mas se nós não estivermos nessa vigilância de oração uns pelos outros, o inimigo prevalece. A destruição, a miséria, os muros de proteção são quebrados, amém? As portas são queimadas. Isso aqui representa o quê, pastor? Representa a própria igreja. Jerusalém é a igreja do Senhor. Digam glória a Deus. Irmãos, Deus prometeu o perdão e Neemias acreditava no perdão. Deus promete restituir as bênçãos mediante o perdão, então peçam perdão, se arrependam e peçam perdão. Isso foi importante, ele ressaltou isso aqui com muita categoria. Ele falou no versículo 6 do perdão, do pecado, ele falou no versículo 7 do pecado, confessando. Lembra-te, olha só, versículo 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis
e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Digam glória a Deus. E ele disse: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Digam glória a Deus. Neemias disse que Deus era fiel. Neemias disse que o povo ainda era povo de Deus, e eu digo, vocês são ainda povo de Deus, vocês são ainda servos de Deus, basta que vocês se arrependam, que as providências elas vão continuar, elas vão se manifestar. Você tem que parar primeiro, presta atenção que já vai encerrar, você tem que sentar, pensar na sua vida, chorar, lamentar pelas suas deficiências, pelos seus problemas, entrar em oração, jejuar, fortalecer o espírito, pedir perdão pelos seus pecados, lembrar da sua comunhão com Deus por intermédio de Jesus, e o céu vai se abrir novamente. Diga glória a Deus. O céu vai se abrir. Neemias pediu graça para prosperar, irmãos. Neemias pediu ajuda de Deus para levantar outras pessoas. Que outras pessoas estejam orando e o Senhor levante outras pessoas, porque eu vou precisar de muita gente para me ajudar nesse negócio. Eu não posso fazer isso sozinho. Veja a finalização da oração dele no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus o quê? Ou seja, eu estou orando, mas tem mais gente o quê? Tem mais gente orando também. Não pense que você ora sozinho, olha para cá. Tem gente que pensa que leva a igreja nas costas. Tem gente que fala assim, não, só eu que oro por aquela igreja. Se não fosse eu, não tinha mais ninguém. Não, quando um está orando, você pode ter certeza que tem outro orando. Quando você está orando, tem mais alguém orando. Diga glória a Deus. Elias chegou no deserto e ele falou assim para Deus, eu quero morrer. Senhor, só ficou eu. Eu fui o único que não me corrompi, que não dobrei os joelhos a Baal. Deus falou, não, só você não, Elias. Eu deixei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Às vezes você pensa que é só você, irmão. Só que tem você orando aqui dentro, mas tem gente orando lá fora pela nossa igreja. Tem gente que ouve o programa da rádio que está orando por essa igreja. Só que a oração, ela deve ser praticada mais aqui nessa igreja. Eu acho que se nós orarmos mais, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo aqui dentro. Se nós tivermos esse tempo para nos curvarmos diante do Senhor. Neemias, ele confiou em Deus, ele pediu a Deus para tocar até no coração do rei. Amém? Neemias confiou em Deus. Neemias confiou que algo ia acontecer. Neemias, irmãos, veja a sequência, chorou, sentou, lamentou, orou, e depois fez o quê? Voltou a fazer o quê? Voltou a trabalhar. Olha só o que a palavra diz. A oração do teu servo, versículo 11, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante quem? Este homem, então era eu copeiro do... Ou seja, Neemias voltou a fazer o que ele fazia. Olhe para cá, irmãos, para a gente entender esse versículo 11 aqui, para a gente fechar. Neemias orou e voltou a fazer o que ele tinha que fazer, voltou a trabalhar. Por quê? É a pergunta que eu faço. Ou seja, ele acalmou o coração, ele se equilibrou, ele recebeu
controle emocional, porque ele parou de chorar, sim ou não? E voltou a fazer o quê? Voltou a trabalhar, mas eu quero saber por quê. Hã? Que ele era humilde? Não. Porque ele estava certo que Deus iria o quê? Responder. Diga glória a Deus. Irmãos, quando a oração é feita corretamente, ela traz para nós conforto e esperança. Ele falou, agora eu tenho que esperar o tempo de Deus, sem ansiedade. Você orou, irmão, agora você espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus que Deus vai responder. Você se colocou corretamente, você reconheceu o problema, percebeu o problema, sentou, lamentou, chorou, orou, jejuou, volta para trabalhar. Não senta em casa não, volta a fazer o que você fazia, porque Deus vai começar a te dar entendimento para você tomar uma atitude para mudar esta situação. A palavra diz que Neemias voltou para o trabalho. Eu era copeiro do rei, ou seja, eu continuo sendo copeiro do rei. Eu voltei para a minha função. Mas só que Deus já tinha aberto o entendimento dele. Qual foi? Que o Senhor me dê graça sobre este. Está escrito que aí no final? Que o Senhor... Está escrito o que aqui? Hoje o teu servo, faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante quê? Qual homem? O rei. Glória a Deus. Neemias já sabia, Deus já mostrou a ele um caminho. Neemias, já vou te dar um sinal. Quem tem toda a condição, quem eu vou usar para te abençoar vai ser o próprio rei. Faça uma oração, Neemias, pedindo graça para que eu possa mover o coração de quem? Do rei. Irmãos, quando a gente busca a Deus, a mente começa a clarear, os olhos começam a se abrir, porque eu começo a enxergar as pequenas fendas que eu preciso para abrir o quê? Uma porta. Pastor, eu vi uma fenda, mas isso vai virar o quê? Uma porta. Neemias entendeu que o rei era a chave para a solução do problema. Diga glória a Deus. E ele disse que o Senhor dê graça perante o rei, que o Senhor me dê recurso espiritual, quando eu chegar diante do rei, o poder de Deus, a unção seja sobre mim, e o rei se sensibilize. E se você continuar lendo depois, foi o que aconteceu. O rei deu todos os recursos para Neemias realizar aquela grande obra, aquela grande reconstrução, mas isso é uma outra história. Fecha a Bíblia.